E aí, galera, beleza? É isso aí, estamos aqui de volta no mais um nosso jornal móvel, diretamente para vocês. É isso mesmo, pessoal, mais um conjunto de informações maravilhosas nesse fim de ano fantástico para vocês. Bem, geralmente a gente gosta de fazer um trabalho bacana, mostrando sempre as principais notícias que aconteceram no mundo e no Brasil ao mesmo tempo, né? E escolhi para a gente estar desenvolvendo esse trabalho aí de final de ano de 2013, ali nessa transição para 2014, um contexto de duas notícias que foram bem chaves, uma para a América Latina e a outra para o mundo. Vamos começar pelo do mundo. Do mundo eu destaquei a figura então de Nelson Mandela, isso mesmo, Madiba, isso, aquela questão lá de Mandela representando ali o precursor daquela grande batalha em cima do processo do apartheid na África do Sul. Mandela, aquele que foi um grande líder, né? Um grande marco, registrou na história a sua marca de luta pela liberdade, da luta pela paz. Nós não podemos esquecer que Mandela foi um dos maiores representantes da luta pela liberdade racial nesse mundo todo. Na África do Sul, em pleno período ali de segregação racial, apartheid extremo, Mandela lá estava. Nas escolas, estava nas ruas, estava em todos os lugares, sendo discutido, sendo pensado sobre o processo do apartheid. E é justamente com ele que a gente vai começar o nosso Jornal Móvel, explicando mais ou menos para vocês como é que representa essa figura e o que Mandela representou tanto assim para a gente trabalhar aí. E aí é o grande nosso foco de Mandela. Eu destaco então a figura de 1918 a 2013 para vocês estarem pensando quem foi Mandela. Nesse destaque, eu coloquei para a gente pensar o seguinte: o apartheid ele significa uma vida separada. Era o regime de segregação racial existente na África do Sul que obrigava os negros a viverem separados. Os brancos controlavam o poder, enquanto o restante da população não gozava de vários direitos políticos, econômicos e sociais. Observem aqui comigo o seguinte, pessoal. Quando ele fala para a gente essa ideia dessa segregação, dessa separação de vidas, é contra isso que Nelson Mandela vai lutar assim viesmente, com muita força, com muita veemência, para tentar desarticular. Dentro da cadeia, representante do Partido Comunismo Africano, aí sim nós podemos dizer, foi uma grande luta política que representou a história do mundo, né? A história universal, podemos dizer. Outro contexto também que a gente pode pensar a respeito de Mandela foi quando o aumento das pressões internacionais, o então presidente da África do Sul, Frederic de Klerk, solicitou em 11 de fevereiro de 1990 a libertação de Nelson Mandela e a retirada da legalidade do CNA, que é o Congresso Nacional Africano, ao qual Mandela fazia parte. Lembramos também que, em 1993, Mandela e o presidente Frederic de Klerk dividiram o Prêmio Nobel da Paz, pelos esforços em acabar com a segregação racial na África do Sul. O que eu quero dizer com vocês com isso, pessoal? Tanto de Klerk, que representou realmente a ruptura, cabe lembrarmos que naquele contexto da década de 90, vivíamos uma mudança enorme no mundo naquele período. Cabe ressaltarmos ainda que o mundo estava entrando no contexto da globalização. Não esqueçam disso. O aspecto da globalização, as principais mudanças, a queda do regime comunista, a África do Sul, de uma certa forma, aquela liderança branca que lá estava, percebendo essas mudanças no mundo, ficaram meio receosos. Opa, é o momento de nós fazermos uma mudança aqui. A força de Mandela, a força do negro na África vem crescendo. Outra coisa que a gente tem que ressaltar é que 90% da população africana, da África sul-africana, era negra, contra apenas 10% branca. Era isso aí que Mandela fazia a representação, era esse ponto que Mandela estava fazendo a sua ruptura. Era onde ele lutou. Eis o motivo que chegou ao Prêmio Nobel da Paz. E é claro, né? Ele foi um cara muito sábio, ele fez a ruptura de forma muito tranquila. Quando ele, junto com de Klerk, ganharam o Prêmio Nobel da Paz, ele puxou parte do gabinete de Klerk para fazer a transição. Ele não foi aquele cara arrogante ao ponto de falar, não, vamos terminar tudo, vamos acabar com tudo isso. Não, não, não. Ele continuou com os brancos ali porque ele sabia da importância. Eis a linha tênue, muito tênue, que separa a razão da emoção. Ele sabia o que deveria fazer e fez o correto. Pensando por esse lado também, nós temos o seguinte destaque ainda em 94 de Mandela. Mandela, em 94, tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul. Governou o país até 1999, sendo responsável pelo fim do regime segregacionista no país e também pela reconciliação de grupos internos.
Com o fim do mandato de presidente, Mandela afastou-se da política, dedicando-se a causas de várias organizações sociais em prol dos direitos humanos. Já recebeu diversas homenagens e congratulações internacionais pelo reconhecimento de sua vida de luta pelos direitos sociais. Eis um pouco de Mandela, onde você vê a presença dele não apenas na questão política, mas fortemente na questão política, social e econômica. A presença dele representou um marco. Ele sabia muito bem dos seus desafios. A população sul-africana, de uma certa forma, sabia do desafio de Mandela, sabia que Mandela também estava muito adoentado, mas mesmo assim, a dor da partida, a dor da ida, né, de Mandela, a morte de Mandela, deixa um marco, deixa uma vala, deixa um espaço vazio na sociedade que sofreu durante tanto tempo com o processo do apartheid. Um contexto que nos chama a atenção de Mandela é a sua saúde, então. Destaquei um pouco sobre isso. Com a saúde abalada devido às complicações geradas por uma infecção respiratória, Nelson Mandela morreu em 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos de idade. Com sua morte, o mundo perdeu uma importante referência histórica da luta pelos direitos humanos e contra a discriminação e o preconceito racial. Uma ideia que eu sempre gosto de terminar para vocês é uma frase, e ao mesmo tempo a frase que Mandela sempre colocava, uma delas, das várias. A luta é a minha vida. Continuarei a lutar pela liberdade até o fim dos meus dias. E o que nós podemos dizer? E assim o fez. E assim o fez. Até o final dos seus dias, trabalhando, colocando palavras de paz, de pacificação durante todo o contexto dessa África. A África tão sofrida, né, pessoal? Mas aí que está o detalhe. Uma África que Mandela acreditava. Uma cidade maravilhosa. Então, dentro do contexto da cidade do Cabo, por exemplo, dos zoneamentos onde ele foi sepultado, onde a família, inclusive de origem nobre, com a nobreza, né, da família dele representando, ele foi enterrado num local realmente familiar. Costume da África, enterrava seus parentes, suas famílias, seus entes, no fundo do quintal de casa mesmo, e foi para onde ele foi, Quinoa, onde ele foi determinado, né, levado para lá, e falou durante várias vezes, olha, quero ser enterrado aonde nasci. E para lá foi. Então Mandela representou a liberdade, representou toda uma mudança de um contexto histórico mundial. Não podemos esquecer disso. Então, atenção a esse ponto aí, galera. Fique bem atento. Mandela é tema. E se é tema, tá aqui, né? No Aula Móvel. Galera. Então, registramos aqui essa presença de Mandela. Fiz um apanhado geral para você ficar antenado nisso. Mas sempre falo com vocês aquela dica. Dá uma olhadinha também lá pelo site da bbcbrasil.com.br. bbcbrasil.com. Só o .com também já pode ir direto, tá? Dá uma olhadinha nesse link. Lá você tem vários contextos ali que podem estar te ajudando, tá certo? Outra notícia que eu destaquei para a gente falar também durante essa semana foi o contexto aí de as eleições no Chile. Exatamente, muito fresco. Foi domingo, foi no dia 15 que aconteceu, Michelle Bachelet eleita novamente presidente do Chile. Então nós fizemos um grande destaque aí sobre isso também, onde eu representei a ideia para vocês o seguinte, quem é Bachelet? Um pouquinho, né, dessa trajetória e o que marcou ali. A socialista Michelle Bachelet foi eleita novamente presidente do Chile para o período 2014-2018. Após vencer no dia 15 de dezembro, domingo, no segundo turno das eleições nacionais, com 62,59% sobre 37,4% da candidata da direita Evelyn Mathley, com 56% das mesas apuradas, que mostrava uma tendência irreversível, informou o Serviço Eleitoral do país. Bachelet, uma pediatra de 62 anos, que se transformou na primeira mulher chilena a alcançar a presidência em 2006. Se tornou a primeira presidente reeleita depois de 60 anos. A adversária Evelyn Mathen reconheceu a derrota. Bachelet esperava os resultados da eleição junto com sua equipe da campanha do comitê montado num hotel na emblemática avenida Alameda do centro de Santiago. Nas proximidades do comitê foi montado um cenário para a previsível vitória. O dia foi marcado por uma baixa participação de eleitores, de acordo com as expectativas dos analistas, ante a uma previsível triunfo de Bachelet, que no primeiro turno venceu com 46% dos votos, contra Matthey, que obteve 25,1%. Muitos eleitores decidiram não votar e fazer suas compras de Natal
há 10 dias antes, né, do Natal. O que nós temos aí para destacar? Então, você vê que houve uma vitória no segundo turno, já um pouco mais de folga para Michelle Bachelet. Eu quero destacar para vocês que Michelle Bachelet, ela representa a figura do socialismo. É uma presença da mulher, uma retomada. Você deve estar se perguntando, mas ela foi vitoriosa em 2006, mas o que aconteceu? Primeiro, galera, no Chile você não tem segundo turno, não tem reeleição. A Constituição chilena não permite tal aspecto. Por isso aí que ela teve que terminou o mandato, fez a transição tranquilamente, ficou o mandato fora e agora volta. Então volta com uma força, né, um revigoramento muito grande. Chile esse que passou por várias mudanças e alterações também. Então nós temos um parceiro econômico do Brasil, sim. É um parceiro econômico do Brasil, é um parceiro econômico do mundo, inclusive. Os Estados Unidos também tem muitas parcerias lá com os chilenos. Eu fiz mais um destaquezinho para vocês relembrarem esse contexto. Ó. Já para as reformas eleitorais e constitucional, Bachelet terá de eventualmente negociar com a direita. Aí que está o desafio dela, viu, gente? Essa situação ocorre porque o atual sistema vigente no país, projetado ainda durante o regime do ditador Augusto Pinochet, 73 a 90, estabelece que é necessário conseguir maiorias específicas para cada reforma. Para o caso de uma reforma eleitoral, por exemplo, são necessários 60% dos votos das duas casas, 72 deputados e 23 senadores. E para casos de reformas na Constituição, 67% dos votos, 80 deputados e 25 senadores. Dessa forma, Bachelet não teria outra escolha a não ser depender de seus adversários. Na Câmara, a coalizão de Bachelet conquistou 67 das 120 cadeiras e no Senado ficou com 21 cadeiras. Lembrando, galera, você vê que agora é o acordo político dela, né? Bachelet vai ter um maior desafio agora aí para fazer esses acordos, essas amarrações. Isso que é o desafio da figura de Michelle Bachelet. Bem, nós pegamos então aqui hoje a figura de Mandela, para a gente estar destacando para vocês, e o contexto das eleições aqui no Chile. Vão ficar atentos a essas notícias? Sempre, sempre, né? São notícias muito corriqueiras, notícias ali que estão sempre presentes. E aqui, galera, a gente deu mais um destaque, mais um enfoque para vocês, porque esse foi o quê? O nosso Jornal Móvel. Então, pessoal, vem sempre acompanhando com a gente, não perda, fique atento, qualquer maior informação, tamo junto aqui no aulamóvel.com, sempre pensando em vocês. O seu sucesso é a nossa satisfação e nossa alegria, né, galera? Então, Jornal Móvel, atenção, tá sempre rolando no YouTube. É um grande prazer gerar essas informações aqui para vocês. E como eu sempre falo com vocês, não esqueçam, galera, porque eu estou aqui, Aula Móvel, Jornal Móvel, para vocês. Valeu, galera! Até mais!